Então, assim, dá para ser muito feliz também no serviço público. É legal que a galera entenda isso. E outra coisa... E outra coisa, ganha-se muito mais do que na iniciativa privada. Sim. Né? Isso aí tem é mais inegável. benefícios. Mais benefícios, mais segurança. Sim, e também tem uma outra coisa que o concurso público faz. Ele dá oportunidade a pessoas que não teriam oportunidade de ter acesso a muita coisa, né? Então, tem muita gente pobre, tem muitas pessoas que não têm acesso a oportunidades, a abertura de portas, que o concurso público é essa oportunidade. Né? E que seja uma oportunidade de avanço ou que seja um passo para esse avanço. Mas eu sempre vejo o concurso público como uma oportunidade de muita coisa. A primeira grande oportunidade é romper uma barreira social. O concurso público faz isso. E isso é muito louco, é romper a barreira social. Acho que o que o concurso dá de mais importante é isso. A pessoa ela muda realmente de classe social e depois ela ganha um freio, né, um limitador. Porque, assim, quem nunca vivenciou isso, né? Alguma pessoa que ao longo da jornada acertou em algum negócio, ganhou uma grana que no final da vida ou depois de algum tempo quebrou e perdeu tudo e passou dificuldade. E aí ela vai ladeira abaixo, é aquela que eles falam, né? Quebra apoteótica, né? Perde tudo, perde as coisas da família, complica o nome de todo mundo. É loucura. No serviço público, a pessoa tem um limitador, né? Porque ela tem aquela garantia pelo menos daquela remuneração para ela pagar as contas dela, vai ter a casa e tal. Então, ela tem um limitador que dá mais segurança no final da jornada. Porque, infelizmente, eu vivi isso muito na minha família. Muita gente que teve, em algum determinado período da vida, uma condição muito boa e que não se sustentou e aí que no final da vida passou dificuldade real. E o serviço público não faz com que você não passe por isso. Por isso que é o conselho das pessoas mais velhas. Por isso que pais, avós sempre falam, faz concurso público. Faz concurso público. Por quê? Porque já viu isso na pele muitas vezes. E aí quando você olha para aquele vizinho seu que era do Banco do Brasil, né, naquela época da Caixa Econômica, ele tá lá, ele tem a casinha dele, da Petrobras. Ele tá lá, ele tem a casa dele, ele tem o carro dele, ele viaja 1, 2 vezes por ano para ir para a praia e tal. Então a gente olha de fora e fala, caramba, esse cara... ele está estável, né? Ele tem uma condição. Então, por isso que vem, porque a gente viu muita gente oscilar financeiramente ao longo da vida, né? Acho que por isso que o desejo é tão grande. E a gente não pode esquecer que que essa condição que o concurso dá, da estabilidade financeira, garante o mínimo, né? E assim, eu digo o mínimo que é o básico para você viver minimamente bem. Dignidade. E aí quando você tem o mínimo atendido, você tem mais possibilidade de liberar sua mente total. Né? Até inclusive para ser uma pessoa menos ansiosa, para você conseguir também oferecer para as pessoas que estão à sua volta um conforto maior, uma qualidade de vida melhor. Então, o concurso público também traz isso, né? Quebra a barreira social e garante à pessoa aquela tranquilidade de, poxa, não vou precisar me preocupar com o que eu vou comer amanhã. Isso. Porque o empreendedorismo também não é para todo mundo, é engraçado né? você falar isso, porque eu usava essa expressão. Eu falava assim... Eu nem sabia, viu? Não, você não sabia, porque não é uma coisa que eu falo com tanta frequência, mas eu falo assim, para quem tá correndo atrás do arroz com feijão, é muito difícil evoluir. Claro. Você está em regime de subsistência. Você então, tipo assim, às vezes estudando e pensando, nossa. Não então, tem tipo como estudar. Agora, depois que você chega num cargo, você fala, beleza, deixa eu... E agora? O que eu vou fazer? E aí você pode estudar alguma coisa que você queria, dar mais atenção naquele hobby que você tinha e de repente esse hobby pode virar alguma coisa, mas você teve tranquilidade para poder planejar. Enquanto você está ali matando um leão por dia, fui demitido, preciso arrumar outro emprego, aí não tem como, é muito difícil. Com certeza, você não libera a sua mente. Você não libera a mente, é isso. Exatamente. Isso é muito legal, realmente. Quando eu vivenciei isso no concurso público, foi quando eu mais evoluí, porque eu tinha a tranquilidade de que as minhas contas estavam pagas, né? E por isso que algumas pessoas que querem concursos mais concorridos e precisam manter essas condições básicas, podem optar por começar por um concurso menor. Segurar a onda, garantir, estudar para um concurso maior aqui, também.
Mas é conectado porque a gente dá aula para concurso público, a gente né? conhece o público. E não porque tem é diferente. segredo. O público e o caminho, né? Isso. Mas o público, sabe por quê? Tem uma galera que fala de concurso público na internet, mas é o cara que fez uma puta de uma faculdade. O cara estudou nas melhores escolas, tem um puta de um pedigree, que é a expressão que eu uso aqui. O cara, família do cara tem procurador, tem juiz, tem não sei o quê. Para a maioria da população, que é o meu caso, e para a maioria das pessoas, estudar na escola pública, né? Estudou escola pública, ruim pra caramba. Eu fui reprovado na escola, comecei a trabalhar com 14 anos em fábrica. Então, base escolar ruim, uma origem simples. Aí ele olha e vem alguém na internet que teve essa vida dos sonhos, né, de cartesianinha ali perfeita. Aí ele olha e fala: não, você já tem que passar direto para juiz. Se você passar para analista ou para técnico, você vai se acomodar e não vai passar, já coloca direto juiz. Esse não é um conselho que serve para todo mundo, porque exige muito mais, vamos dizer assim, do ambiente do que só da pessoa. Então ele vai ter que ter uma rotina muito boa, em que talvez ele não trabalhe, mais tempo gente para sustentar, alimentação, uma confiança que talvez a família não tenha nele, porque talvez ele nunca teve resultado na parte que dependesse de, vamos dizer assim, de conhecimento mesmo, né, de aprendizado e tal. Então é o cuidado que eu tomo para dar conselho. Eu falo, cara, passar num concurso público de XYZ lá sei lá, juiz federal, pô, é um rolê. Vai ser um negócio que vai demandar bons anos da sua vida. Passar num concurso para resolver sua situação e ter o mínimo, isso aí meio que está disponível para quase todo mundo. Exatamente. É mais acessível. Está mais acessível. E talvez esse seja o primeiro passo para buscar depois o outro, que aí vai cair no que a gente falou. Agora eu estou tranquilo. O que eu vou fazer? Não, eu quero continuar subindo. Aí você estuda para outro concurso, já tem método, já tem base, né? Já tem uma bagagem. Então eu vendo muito essa ideia também da progressão, assim. Porque para a maioria dos brasileiros, um público grande que a gente fala, precisa desse passo a passo e não já olhar para o concurso lá gigantão e, enfim, desistir no meio do caminho. O que pode acontecer a pessoa vai para esse concurso grande, sem condições, porque precisa de condições, como você acabou de listar. E aí a pessoa se frustra, porque ela não passa, e ela desiste. Mas, como a gente sabe que a motivação também é fruto dos resultados, aí ela começa para um concurso menor, aí ela vai sentindo aquela sensação de que eu estou no caminho certo, eu estou evoluindo, eu já tenho aqui o básico. Agora, a gente não pode negligenciar as questões sociais, porque o Brasil é um país completamente desigual, né? Muito desigual. Então, a gente não pode negligenciar que há pessoas que precisam do mínimo. Se precisa do mínimo, aí eu vou dizer, você também consegue? Todo mundo consegue? É claro que não é assim. Não é que todo mundo consegue. É assim, você consegue, eu consegui. Agora, vamos observar quais são as condições que você tem para a gente poder agir estrategicamente em cima do que você tem. Perfeito, perfeito. É uma análise eu fiz isso, eu brinco, né? A frase que eu uso é quem era eu na fila do pão, né? Então, mau aluno, trabalhava, conciliava com o trabalho, poucas horas para estudar. Beleza, eu queria o cargo de fiscal lá no final, mas estava longe. Então eu entendi quem era eu, qual que era o meu... dentro daquela margem que eu via que as pessoas estudavam, a minha era menor. Então, dentro dessa possibilidade, o que eu posso fazer? E aí você toma uma decisão pautada nisso, né? Olhando para... E não tem nada de errado, porque, eu sempre tenho uma frase do Cortella que faz, né? Faz o melhor que você pode, nas condições que você tem, até ter condições melhores de fazer melhor ainda. Eu gosto de reformar ela, que eu falo que faz o melhor nas condições que você tem e busque incansavelmente ter condições melhores. Incansavelmente, porque não dá para competir num cargo, por exemplo, de juiz, sei lá, diplomata, um cargo muito grande, estudando 2 horas. É ilusão. É ilusão. O meio que você está utilizando não vai... É o Clayton. Você não vai conseguir chegar nesse resultado estudando só essas 2 horas. Então, beleza, se eu estou estudando 2 horas, como é que eu faço para estudar mais horas? Eu teria que, enfim, arrumar um trabalho meio período. E aí você melhora as suas condições para conseguir competir, porque você vai ficar competindo com o estilingue e o cara está de metralhadora. Exato. Então, acho que a pessoa precisa ter essa noção de que tem um momento que você tem que fazer uma ruptura para ter condições melhores. Exatamente. Não só ficar, sabe, aquele sempre fazendo igual ali e está sendo pouco, não está sendo suficiente. É por isso que eu digo que a autorresponsabilidade é um pilar da vida de qualquer pessoa. Porque se você tem autorresponsabilidade, você não vai culpar todas essas condições. Você vai parar e aí você vai dizer, dentro dessas condições, como é que eu posso agir para avançar?
É a pessoa que tem autorresponsabilidade, ela não vai culpar. Ah, porque eu nasci nessa família. Ah, porque a sociedade faz isso comigo. Ah, porque minha mãe fez isso, meu pai fez isso. Você não vai culpar ninguém. Você vai dizer assim, eu sou a única pessoa que posso mudar a minha realidade. Onde eu estou hoje, o que, que eu posso fazer? Quais são as condições que eu tenho para poder progredir? E aí a progressão precisa ser numa escala. Precisa ser uma escada. Senão você atropela e cai. E aí se frustra e para. E a gente teve um aluno, e culpa todo mundo. Você lembra dele, do Alexandre, de São José dos Campos, o Alexandre? O Alexandre era um aluno meu e ele trabalhava, estava em 2, 3 trabalhos e raramente ele conseguia participar das minhas aulas ao vivo, né? Aí um dia ele conseguiu lá, deu um jeito e foi participar dessa aula ao vivo comigo. Isso ele contando, né? Chegou na aula, tem um momento que eu abro meio que para dúvida, né, dos alunos e tal. E aí ele abriu e foi me perguntar. Ele me contou a rotina, óbvio, eu não lembro, né, porque assim, são muitos alunos que eu atendo, mas ele me contou a rotina e ele falou que ele contando isso depois, né, que eu falei, que ele me contou a rotina e eu falei, com essa rotina aí não dá para ser aprovado não. E ele ficou muito puto comigo, porque ele falou, pô, eu nunca venho nas mentorias, o dia que eu venho o cara chuta o meu castelinho de areia aqui, né, derruba fiz um castelinho aqui, ele derruba. E aí ele falou, cara, eu fiquei uns 2 dias puto, ruminando aquilo, pensando, nossa, mas por que ele falou isso, né? Ele pensando, ele falou, cara, mas ele não deve querer o meu mal, por que ele ia falar isso? Ele ficou refletindo. De repente ele falou, não, realmente, com essa rotina que eu tô, não dá para passar. Ele estava trabalhando em trabalho de madrugada, ele tinha um emprego e tinha um emprego de cuidador também. Então, na madrugada e tal. E assim, real, eu olhava para a rotina dele, não tinha espaço para colocar a hora de estudo. Aí como é que vai passar? Entendeu? Então a gente tem que ser íntegro, né? Aí o que ele fez? Ele saiu do emprego, de um dos empregos que ele tinha, aí você diminui o padrão de vida, tem todo um rolê, só que ele fez isso e depois conseguiu ser aprovado, ajustou a rotina dele para ter condições. Então você precisa olhar para a sua rotina e falar, o que eu posso fazer para ter condição melhor? Eu estou disputando aqui, eu só tenho meia hora por dia. Não, mas meia hora por dia não vai dar. O que eu faço para conseguir? É o Cleiton, é o iludido. Aí o que eu faço para conseguir mais tempo? Pô, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Sim. Às vezes até mesmo disso, né? Você tem um trabalho lá, e você trabalha 8, 10, 12 horas, aí de repente você vai ter que arrumar um trabalho que de repente você consiga trabalhar um pouco menos, talvez ganhe menos, mas é o preço para ter condições melhores, já que seu objetivo é passar no concurso, né?